pessoal, aqui é o Kizar Snap, trazendo mais um vídeo para vocês aqui no meu canal, mas agora, hoje não vai ter gameplay, e sim comentando, gente, já que a gente chegou na última semana da temporada de setembro, semana que vem já vai começar a temporada de outubro, vou fazer um vídeo comentando sobre o Spotlight e as cartas novas que vão vir no mês de outubro, começando com a carta do passe do mês que vem é o Agente Venom, carta de custo 2, poder 4, ao revelar, defina o poder de todas as cartas do seu deck para 4. Ele basicamente vai ser um efeito parecido com o da Bast, só que em vez de transformar o poder das cartas que estão na mão, vai transformar as cartas que estão no deck, todas vão ficar com o poder 4. Ele basicamente vai jogar com um deck de bounce, e com um deck que as cartas que você vai pôr no deck são com um poder inferior a 4, seja um Homem de Ferro, Mística, essas cartas, para caso você jogue ele, elas passem a ser 4. Basicamente, quem sabe também pode ser que ele traga o deck de cérebro 4, né, pro meta. Mas basicamente ele vai jogar em deck de cartas que tem poder menor que 4 e que você consiga jogar bastante. Então eu acredito que ele vai entrar em Bounce, vai entrar em Cérebro e pode ir algumas versões de Ao Revelar, por aí, dependendo do que o pessoal for buildar com ele. Basicamente essa aqui é a carta, ele vai ter uma carta boa, uma carta forte, eu acho que eles não vão mudar mais, porque falta só uma semana, duvido que eles mudem faltando uma semana, então ele vai ser uma carta forte. Eu recomendo vocês pegarem esse passe, não apenas pela carta, mas também pelas recompensas, o gold e o crédito a mais ajuda você a conseguir mais cartas, principalmente para quem não fechou a pool 3 ainda. Mas ele é uma carta boa, então para quem só gosta de pegar o passe quando a carta é forte, ele é uma carta forte, então ele é altamente recomendado. A variante que vai vir no Spotlight, quer dizer, no Spotlight não, né, no passe, é a do Estúdio Spandart, que vai ser o artista do mês, né? Então todas as cartas, tanto do Spotlight quanto do passe, vão vir com variantes do Estúdio Pandart, que vai ser o artista do mês. É uma variante bonita, mas eu recomendo vocês pegarem o passe para ele. Agora eu vou comentar as 5 semanas, né? Porque a temporada de outubro, assim como a de abril e a de junho, vai ser uma temporada com 5 semanas. Então vão ser 5 cartas novas e 5 spotlights em vez de 4. Agora eu vou dar uma comentar as 5 semanas para vocês saberem aonde gastar suas chaves, beleza? Tá começando comentando sobre os spotlights, lembrando que amanhã ainda tem a última semana de setembro, que é a semana do Aranha Escarlate. Se você quer saber minha opinião sobre essa semana e sobre a carta do Aranha Escarlate, está lá no meu vídeo dos spotlights de setembro, vai lá, dá uma conferida para você, caso você queira saber sobre a última semana ainda de setembro. Mas agora a gente vai para a próxima comentar sobre outubro, que como eu disse, já vai ser 5 semanas. A primeira já vai virar no primeiro dia de outubro, então terça-feira, dia 1 de outubro, já vai virar a temporada. E a primeira semana é do dia 1 ao dia 8 de outubro. A carta nova é a carta da Scream, ou Grito, na tradução para o português. Ela é uma carta sem palavra-chave, não é ao revelar, nem constante, nem ativar. Ela é uma de condição. Se você faz a condição dela, ela ativa o efeito. Ela é 2/2. Toda vez que uma carta do oponente é movida, seja por você, ou seja por ele, ela vai nerfar 2 dele e vai roubar 2. Então ele vai tirar 2 da carta e vai sugar 2. Então vai funcionar igual a Silver Sable e a Cassandra Nova. Então, só que ela é limitada a uma vez por turno. Então não adianta mover mais de uma carta do oponente, seja ele movendo, caso ele esteja jogando de move, ele joga o Randall e várias cartas se movam. Ela só vai nerfar a primeira carta que se mover. Ou você jogar um Magneto e puxar 2, 3 cartas, ela também só vai nerfar uma. Então ela é limitada a 2 por turno, caso você consiga jogar ela no turno 2, já que ela vai ser bem focada em ser jogada cedo. Jogar ela nos últimos turnos não vai ser tão compensador. Então ela é uma carta que você vai querer já jogar ela direto no turno 2, para fazer o máximo de poder possível. Mas ela vai ser limitada a 1 por turno. Então, desconsiderando a Magic com o sétimo turno, considerando partidas normais de 6 turnos, ela vai conseguir, caso você jogue ela no turno 2, fazer o efeito dela 4 vezes no máximo. 4 vezes 2, que é o quanto que ela rouba, é 8. E ela já começa com 2, então o máximo que ela pega é 2/10, que é bom para uma carta de custo 2 pegar 10. Mas é muito difícil você conseguir nos 4 turnos sempre mover uma carta do adversário. Você teria que fazer totalmente um deck voltado para ela. Então, para mim, o único deck que ela vai entrar com muita força é aquele deck com o Rei do Crime, que é um deck que você move a carta do adversário. Você joga com Homem-Aranha, você joga com a Polaris, com o Magneto que eu já mencionei. Aí você consegue deixar ela 2/10, mas eu acredito que a maior parte das partidas você vai mover 2 ou 3 vezes.
Só em partidas que você rodar muito bem que você vai fazer ela ficar 2,10. Mas na maior parte das partidas você vai fazer ela ficar 2,4, 2,6, no máximo 2,8. Mas eu acredito que a maior parte das partidas vai ser um 2,6. Mas ela é uma carta interessante se você gosta desse deck do Rei do Crime. Não acho que ela vai virar uma tech card que você coloca em qualquer deck, porque você vai ficar dependendo do oponente mover. E se o oponente não tem nenhuma carta que move, ela vai ficar ali um 2/2 inútil. Ela provavelmente é feita para ser counter de deck de movimento e também de cartas techs que ficam de movimento de outros decks, como por exemplo o Jeff, a Noturna, que são cartas de movimento, mas que são mais tech cards que podem ir em qualquer deck. Caso da sua utilidade, ela vai ser counter dessas cartas e do deck de movimento. Então, se o cara tem um Jeff e você tem ela, ele vai mover o Jeff de 2/3 vai para 2/1. Mas vai ser bem difícil usar ela como um attack card, porque como eu disse, se o adversário não tem nenhuma carta que move, ela é uma carta morta na sua mão. Então é bem complicado. Ela vai ser boa num deck que você fizer voltado para ela, mas fora o deck específico dela, ela não vai ver muito jogo. Então, a não ser que você queira jogar muito com esse arquétipo, acredito que ela pode estar numa versão de Rei do Crime só com movimento, ou uma versão de Rei do Crime com as cartas de movimento, mas misturado com o Ajax. Aí você colocaria uma Hazmat, a Silver Sable e o Ajax. Aí você ia nerfando com a Scream e com o Rei do Crime. Aí você ia buffando o Ajax. Então acredito que ou vai jogar com o Rei do Crime puro ou um Rei do Crime misturado com o Ajax. São os dois decks que ela vai entrar. Então se você não quiser jogar com esses decks, ou não tem um Ajax, ou não gosta muito desse deck de Rei do Crime, eu não recomendo ela. Agora se você quer, vá em frente e jogue com ela e se divirta. Mas ela é uma carta bem de deck específico. Então se você está iniciante, ainda não terminou o pool 3 e está atrás das principais cartas, esquece ela. Ela é bem passável. Tem outras cartas aqui vão ser essenciais nos seus arquétipos que são bem mais foco nesse mês. Então se você está bem iniciante, está tendo que fechar deck ainda, eu não recomendo ela. Agora as outras duas cartas, um Homem Coisa, eu recomendo, ele tá bem forte no deck de. Que o pessoal fala que é o deck de negativo. Não o negativo do senhor negativo, né? Deck que vai negativando. Ele entra tanto em alto evolucionário quanto no deck de Ajax, ou dos dois misturados. Desde que ele foi recém-buffado. Ele é muito bom counter de decks que usam cartas de custo baixo, né? Bounce, Zoo, Move. Então ele entra bastante no deck de Ajax, ele está se tornando essencial no deck de Ajax. Então se você tem um Ajax e quer terminar o deck, é bom pegar ele. Apesar que na semana que ele está não é uma semana tão combinativa para gastar chaves. Mas é aquilo lá, se você tem um deck de Ajax só está faltando ele, você pode tentar a sorte. Mas se você, como diz, você tá a mesma coisa da Screen, ele é um cara muito específico para um deck específico. Então se você é novato e ainda está fechando pool 3 e ainda está fechando decks, não recomendo porque ele é uma carta específica. Nesse momento, quando você é iniciante e ainda não fechou as coleções, o foco seu tem que ser em cartas genéricas, cartas que joguem no máximo de decks possíveis e tanto ele quanto a grid são de decks específicos. Então é só se você tiver só faltando ela para fechar o deck. Então depende da sua coleção. Se você só tá faltando ele para fechar aquele deck, aí você pode tentar ir atrás dele. Se não, não recomendo. Se você ainda está bem abaixo na nível de coleção 1000, 2000 de coleção, essa semana é uma semana para você pular. E o Mobius, ele é uma carta que está bem fora do meta, apesar do efeito dele ser bem forte. Mas o meta atual não está usando cartas que diminuem o efeito. É um deck ou outro que usa, tipo Destruição, que usa Morte, Kazuki usa a Mockingbird, mas normalmente é uma carta só do deck. Tá assumindo esses decks que focam em diminuir o custo. Ele basicamente é counter de deck de surfista e deck de bounce. Então ele é uma boa tech card para ter na coleção, porque em algum momento ele pode voltar pro meta. Mas eu acho que os desenvolvedores tinham que dar um buff nele, pelo menos ser 3-4, 3-5, porque só jogar ele com 3-3, gastar a curva 3 com só 3 de poder é muito complicado no momento atual do meta, que Dex no turno 3 já está fazendo carta com níveis com 8, 10 de poder, então o poder dele está muito baixo. Eu acho que ele merece um buff, pelo menos 1 ou 2 de poder a mais. Mas ele é uma tech card interessante até para você ter na coleção, mas ele caiu numa semana muito específica, então só ir atrás dele é complicado nessa semana. Mas se você não tem, ele é uma carta boa para se ter na coleção porque ele é versátil, como eu disse.
Ele é uma carta para quem é iniciante ter, porque ele é uma carta que entra em bastante decks dependendo do meta. Mas no meta atual ele não está casando muito porque os decks lá do Tier 1 só tem uma ou outra carta que diminui o custo, então ele não chega a matar o deck se você jogar ele. E como o poder dele é baixo, só enfraquecer uma carta do cara não vai garantir muita coisa, não faz trazer muito valor. Mas basicamente essa aqui é uma semana basicamente para quem já tá bem avançado no jogo, já tá com pool 3, pool 4 fechada. Eu, por exemplo, tenho a pool 3 e a pool 4 fechada. Mas eu não vou pegar essa semana porque eu gastei todas as minhas chaves, eu gastei 10 chaves nesse mês de setembro. Eu consegui todas as cartas, eu vou conseguir o Aranha Escarlate amanhã, mas eu vou ter que pegar ele no token. Mas eu tive que gastar 10 chaves para pegar tudo que eu queria na semana de setembro, então eu já vou entrar em outubro com uma ou duas chaves só. Então provavelmente eu vou ter que pular a semana do Scream, porque a minha prioridade nesse mês não é ela, é outras cartas, que eu já vou falar daqui a pouco. Então eu vou ter que pular essa semana, então não vai ter deck de Scream no canal, porque eu vou ter que pular, porque senão eu não consigo pegar o que eu quero. Então ela não vai ser minha prioridade. Eu vou pular, mas eu recomendo essa semana só para quem já tem coleção avançada e só tá faltando ou o Homem Coisa ou a Scream para fechar o deck, que é jogar muito com o arquétipo deles, que é o arquétipo de negativar cartas. Então é só para quem tem coleção avançada. Quem está iniciando o jogo, esquece essa semana, pula essa semana, guarda para outras semanas, tá? Começando na segunda semana, que já é 8 de outubro a 15 de outubro, é a carta da Misery, que é uma carta que vai ser bem complexa do pessoal conseguir fazer rodar, mas eu já vou voltar dela daqui a pouco. Uma carta que foi recém-bufada, War Machine, então para quem não pegou ele em março, agora é uma boa oportunidade para pegar ele, apesar de que ele caiu numa semana de uma carta nova bem, como eu disse, complexa. Ela não é uma ruim, muita gente tá achando que essa carta é ruim, eu não acho que ela vai ser ruim. Eu acho que eu vou pegar ela, porque eu tô vendo um potencial escondido nessa carta, que eu já vou comentar daqui a pouco. E a Namora também é uma carta interessante, porque ela vai combar bem com a carta que vai nessa manhã, que é a carta do Aranha Escarlate. Eu vou provavelmente gastar a chave nessa semana, porque eu quero a Namora, porque eu não tenho, né? No mês que ela lançou eu pulei ela, porque eu foquei mais em pegar a Noturna e o Sasquatch, então eu acabei tendo que pular ela lá no mês de maio. Então eu provavelmente vou gastar porque eu quero a Namora, porque eu quero fazer deck dela com o deck de War Revelar e com o Aranha Escarlate. E a Misery, eu tenho algumas combos que eu tô pensando com ela. Ela vai combar bem com cartas como a Viúva Negra, né? Porque se você joga a Viúva Negra. Esqueci de falar o efeito da Misery, né? Ela é 4/7. Ao revelar, ela repete o efeito de todas as cartas ao revelar na localização que você jogou ela. Depois ela destrói as cartas. Então ela não vai poder jogar, por exemplo, deck de Pantera, deck que você de Sage, porque você não quer destruir a carta que é revelar, né? São cartas que ao revelar aumenta o poder que você quer que ela fique ali. Então você vai jogar ela basicamente com cartas que o poder está no efeito, não no poder bruto da carta. Você só quer que o efeito dela aconteça de novo. Então eu acho que ela vai entrar bem no deck de Darkhawk, porque você vai, por exemplo, você joga o Cork e a Viúva Negra numa localização e joga ela lá, ela vai destruir os dois, mas você vai jogar mais uma pedra pro cara e vai jogar uma segunda picada. Todo mundo sabe como fazer duas vezes a Viúva Negra é forte, tanto que isso foi nerfado. Antes a Viúva Negra era 2 de poder, 2 de custo e foi levado para 3 justamente para ela tirar ela do deck de bounce, que o deck de bounce estava fazendo ela duas vezes, está ficando muito quebrado. A Misery vai conseguir fazer a Viúva Negra, a Viúva Branca, a Hazmat e outras cartas de ao revelar que você está mais interessado no efeito, não no poder bruto. Então eu acho que ela vai ser uma carta que muita gente está subestimando, mas ela vai surpreender. Eu acho que ela vai ser meta. Eu vou gastar nessa semana. Mas ela é basicamente também como a Screen, eu acredito que é mais recomendado para quem tem uma coleção mais completa, porque ela vai ser uma carta complexa. Então, se você tem iniciante, ainda está com as pools não fechadas, eu recomendo essa semana pelo War Machine e pela Namora, porque eles entram mais facilmente em decks, eles são mais fáceis de jogar. Então, essa é uma semana para quem é iniciante, é boa não pela Misery, que é a carta nova, mas pelas outras duas. A Namora e o War Machine são bons para iniciantes, porque a Namora ela ainda tá bem fácil no deck de All Revelar, que é um deck que tá desde o começo do jogo. Desde a pool 1 você tem versões do deck de All Revelar. Claro, quando você vai entrar na pool 3 você vai substituindo, entra o Wong,
entra outras cartas, mas daí tá por um, você tem deck de Odin com a White Tiger, com a Mulher-Aranha. Claro que quando você vai passando as pools, você vai substituindo as cartas, mas é um deck que tá desde o começo, então é um deck que a galera sabe jogar desde o começo. Então a Namora e o War Machine são bem recomendados para quem é iniciante, porque ela casa bem com decks que você são baratos, com cartas de pool 1. Tirando o War Machine que você tem que ter o Legion, então se você não tem o Legion, não é bom recomendado se você tiver o War Machine, mas se você tem o Legion e não tem o War Machine, essa semana é para você e a Namor é uma carta boa para iniciante. Eu acredito que ela seja boa para iniciante. E a Misery, se você, mesmo sendo iniciante, você se garante em decks complexos, então você pega ela. Eu acho que ela vai surpreender. Muita gente não tá colocando fé nessa carta. Eu vou colocar, eu vou pegar. Eu, inclusive, vou pular a semana da Screen justamente para ter chaves para pegar a Misery. Mas eu vou gastar nessa semana e eu recomendo porque o War Machine foi buffado e a Namor é boa para iniciantes. Que ela entra bem no deck de Revelar, que é um deck que está desde o começo do jogo. Então, essa semana eu recomendo bastante. Agora, a terceira semana é uma semana meio complicada. A carta nova é extremamente ótima para o deck de descarte. Ela vai ser essencial, basicamente, no deck de descarte clássico, não no deck de Hela. Deck de descarte clássico com um Modok. Ela vai entrar, ser essencial, ela provavelmente vai aposentar o Miek e alguma outra carta do arquétipo. Ela é 1/2, ela não tem palavra-chave, né, nem ao revelar, nem ativar, nem nada. Ela é assim como o Apocalipse, toda vez que ela é descartada, ela volta, ela é refeita na sua mão, só que toda vez que ela é refeita, assim como o Apocalipse, ela ganha mais 2 de poder, só que além dela se buffar, ela buffa outra carta. Toda vez que você descartar, ela ganha 2 e ela dá 2 para outra carta que já tiver em campo. Se não tiver nenhuma carta em campo, aí ela não buff, ela não dá buff. Então descartar ela com o Blade no primeiro turno, por exemplo. Você só vai buffar o Blade, então até dá pra fazer. Mas ela é uma carta que vai ser um apocalipse de custo 1. Ela vai se buffar e vai buffar outras cartas. Por isso que ela vai entrar muito bem no deck de colecionador com descarte. Porque toda vez que ela refaz, igual o apocalipse, ela dá mais um pro colecionador. Além que ela pode buffar o colecionador, dar um mais 2, ele vai estar no campo. Então esse deck de colecionador com descarte, ela vai entrar full, ela vai ser essencial. O problema é que ela tá numa semaninha meio ruim, porque as outras duas cartas são cartas bem específicas. Tipo, o Sebastian Shaw, ele só existe no meta por causa do deck de surfista. Só joga deck de surfista. Se você não tem o deck de surfista, se você é novato, não tem o surfista prateado ainda e não tem as outras cartas de surfista, esquece. E a Jean Grey, ela basicamente só tá vendo o jogo no deck de que eu fiz há alguns tempos atrás, algumas versões de deck de Spectrum. Que é um deck que tá ali na Tier 3, de vez em quando dá uma comida nas beiradas, mas é um deck simples, que bastante carta de pool 1, pool 2, então é bom para iniciante. Então pode ser que para quem seja iniciante pegar ela agora, apesar que eu acho que a Jean Grey futuramente no próximo Drops vai cair para pool 3, ela já é pool 4, acredito que esteja perto dela cair para pool 3, mas não tem uma previsão, não tem previsão, é só palpite meu. Então, a Scorn ela vai ser essencial no deck de descarte. Então, se você gosta do arquétipo de descarte e já tem ele completo, pega ela. Se você não tem o modo aqui, não tem a próxima Midnight, aí eu recomendo você não pegar ela porque você não está com o arquétipo completo. Então, esquece ela, vai fechar outra coisa. Mas se você já tem um arquétipo fechadinho de descarte e gosta de jogar, pega essa semana, apesar das outras duas cartas serem cartas medianas de decks específicos, né? Sebastian só joga em surfista e Jean Grey basicamente só tá jogando em constante, que tá um deck que é mais um deck Rogue, é um deck fora do meta, que de vez em quando joga, vê jogo, mas sempre tá ali fora do meta. Ela é uma carta que até hoje não conseguiu encontrar um deck meta. Algumas pessoas estão usando ela em versão de War Machine. Então se você pegou War Machine semana passada, pode pegar ela. Mas essa aqui é uma semaninha bem complicada. Tipo, a carta é boa, as outras duas são cartas médias. Não são cartas excepcionais, são cartas específicas. Mas e principalmente se você já tem a Jean Grey e o Sebastian Shaw, ainda é pior ainda, porque se você não tiver as 4 chaves, você pode se frustrar nessa semana. Então eu só recomendo essa semana se você gosta muito de descarte e já tem o arquétipo completo. Se você já tem todas as cartas de pool 4 e pool 5, próximo Midnight, Modok e todas as cartas aí, compensa ir atrás da Scorn porque ela vai ser essencial no arquétipo.
Se você não tem o arquétipo completo e não tá querendo correr o risco de pegar Jean Grey e o Sebastian Shaw porque não acha eles bons, ou você já tem e não tá querendo pegar, correr o risco de gastar chave e só pegar a variante de carta que você já tem, é uma semana para se passar. Basicamente, essa semana só é recomendado para quem já tem um arquétipo de descarte completo e gosta muito de jogar com ele. Basicamente, ela vai ser uma carta essencial. Você quer jogar com esse arquétipo, pega. Se não quer ou não tem ele completo, esquipa. A semana que vem é uma semana com uma situação parecida, que é o Toxina, agora saindo do arquétipo de descarte e indo para o arquétipo de bounce. Ele vai se tornar uma carta essencial em bounce. O efeito dele é parecido com o do besta, ele joga todas as cartas da onde você jogou de volta para a mão, igual o Fera, só que em vez dele diminuir o custo em 1 de custo, ele vai se buffar. Ele ganha 2 para cada carta que você jogar para cima. Como o lugar do Marvel Snap é limitado a 4 cartas, você só vai poder jogar ele no lugar que já tem 3 cartas. Então o máximo que você consegue fazer em uma revelada, se tiver 3 cartas, é 6 de poder. Ele já tem 1, então ele vai para 2, 7. Caso você consiga dar o fera nele, jogar ele no quarto turno, jogar ele no quinto e jogar mais 3 cartas para mão, ele pode pegar mais 6. Então eu acho que dificilmente você vai conseguir fazer ele 3 vezes, porque ele é custo 2, então o Falcão não joga ele, é só o Fera, então você só vai conseguir fazer ele 2 vezes no máximo, então o máximo que ele vai pegar é 13 por uma carta de custo 2 é bom, apesar de vai ser complicado, eu acredito que a maior parte das partidas a galera vai parar no 7, vai ser difícil fazer ele ficar com 13, às vezes a galera, mesmo quando for jogar a segunda vez, vai ser só 2 cartas que vai jogar pra mão, então às vezes ele vai parar no 11, mas eu acredito que ele é uma carta forte, ele vai ser essencial no bounce. Eu acredito que inclusive o nerf no Fera não foi só porque veio as cartas de move e o move bounce ia ficar muito forte se ele continuasse com os dois, mas também era para fazer o Toxina ser essencial e fazer a galera correr atrás dele. Então, se você joga com bounce, já tem bastante cartas de bounce e gosta do arquétipo, essa semana aqui é uma semana que você tem que gastar caso você queira muito jogar de bounce. E é uma semana que eu também vou tentar, apesar que eu não sei se eu vou ter as chaves, mas eu acredito que eu vou estar com 6.000 fichas de novo nessa semana, pelo meu cálculo, com os bundles que eu vou pegar e mais os recursos. Eu acredito que eu vou estar com 6.000 fichas na semana dele, então eu acho que eu vou pegar ele na token, na ficha, não vou gastar na semana, porque eu já tenho o Zabu e a Elsa. E são 2 cartas que estão bem forinha do meta. A Elsa de vez em quando vê jogo num deck de Hope Summers, mas a maioria da galera tira ela para colocar outras cartas. Ela então é uma ou outra versão de deck de Tena com Hope Summers que a galera põe ela, porque você vai jogando as cartas tudo no lugar, ele vai buffando, depois tira do lugar, ou com a Madame Teia, ou com a carta que move sozinha, tipo o Jeff ou a Noturna. E é só basicamente esse deck que ela vê jogo. E o Zabu ele tá bem sumido. Eu fiz alguns decks com ele, né? Com o deck de Scar, que já foi nerfado e não dá mais por causa da Mockingbird. E o deck de Sandman, porque eu queria fazer as cartas de custo 4, como o Aranha Simbionte e o Iron Lad antes do turno 4. Então, tirando o deck de negativo, de Wong, ou algum outro deck que você queira fazer uma carta de custo 4 mais cedo, ele não tá vendo o jogo. Agora, se a teoria dele se tornar uma carta ativar for real, aí compensa ir atrás dele. Porque quando ele ficar ativar, se ele se tornar ativar, ele vai ficar muito forte. Eu acho que os desenvolvedores ainda estão decidindo se vão fazer ele ser ativar ou não, porque tem um potencial dele ficar muito quebrado se ele voltar, se ele se tornar ativar. Então acho que os desenvolvedores estão tendo medo, ou pode ser que eles estejam deixando para se tornar ativar perto da semana do spotlight dele, para justamente a galera ir atrás dele, querer muito colocar recursos para ter chave na semana dele para pegar ele, quem não tem ele ainda, né? Eu já tenho. Então essa semana eu vou pegar o Toxina nos tokens, nas 6.000 fichas, porque eu já tenho o Zabu, já tenho a Elsa, então pra mim não compensa gastar a chave aqui. Porque eu só quero ele, então se eu tiver as 6.000 fichas eu já vou pegar ele na ficha, mas se você não tem nem ele, nem o Zabu, eu recomendo você gastar aqui. Essa aqui é uma semana parecida com essa, que a carta. Essas 2 semanas são bem parecidas, né? Porque a carta nova é muito forte pro arquétipo que ela vai entrar. Mas as outras duas são cartas que estão bem fora do meta, carta nerfada, carta que não viu muito jogo, ou carta de um deck só. Aí se você já tem as duas, fica aquele negócio, putz, vou gastar a chave, vou pegar variante de carta que eu já tenho. Agora, se você não tem o Zabu e não tem a Elsa, ou não tem a Jean Grey, não tem o Sebastian, essas semanas ficam mais fáceis para você gastar.
Mas basicamente essas semanas são para quem já tem os arquétipos fechados e gosta de jogar com os respectivos arquétipos. Quem quer jogar de descarte vai atrás da Scorn, quem quer jogar de bounce vai atrás do Toxina. Basicamente é se você gosta e já tem um arquétipo bem desenvolvido, por exemplo, Toxina. Se você não tem o Macaco, por exemplo, ou a Black Swan, não compensa ir atrás dele, porque seu arquétipo, o seu bounce vai estar bem enfraquecido. E a Scorn, se você não tem a próxima Midnight, não tem o Modok, também não compensa você ir atrás dela. Então tem que ver a sua coleção e o que você gosta de jogar. Porque essas são semanas específicas, então vai depender bastante do que você já tem na sua coleção e do que você gosta de jogar. Se você já tem os arquétipos fechados e gosta de jogar, vai atrás. Se você não tem, aí você compensa você pensar se você vai gastar ou não. E por último, a gente tem a última semana, que vai ser a carta que eu acredito que vai ser a carta mais complexa do mês. Mais complexa ainda que a Misery, que eu mencionei que a Misery vai ser uma carta bem difícil da galera. Eu acredito que a galera novata que gosta de deck mais simples pode se embananar na hora de jogar com ela, que vai ser uma carta complexa. Eu vou apostar na Misery, eu acho ainda que ela vai ver meta. Mas o Anti-Venom ele é ainda mais complicado de se jogar, ele é 4/6. Ao revelar, não vai ter nenhuma carta ativar no mês de outubro. Na verdade, não vai ter nenhuma carta constante. Se eu não me engano, são três cartas ao revelar e duas sim palavra-chave. Então não vai ter nenhuma carta constante nova e nenhuma carta ativar. Vai ser tudo ao revelar ou sim palavra-chave. Ele é ao revelar. A próxima carta do topo do seu deck vai ser custo 0 e poder 0. Basicamente você vai ter que montar o deck em volta do Anti-Venom. Quem sabe você vai ter que jogar com o Pato, sabe, o Howard Duck. Então se você não tem ele, vai ser complicado de jogar com o Anti-Venom. Que às vezes ele vai transformar coisa de poder 0 e custo 0 que você não quer. Então provavelmente a galera vai ter que usar o Pato para jogar com o Anti-Venom. Mas ele é uma carta que basicamente você vai ter que fazer o deck em volta dele, igual o negativo. Negativo, você faz o deck. Inclusive, ele pode entrar no deck de negativo, né? Então, se você tem o negativo, gosta do negativo, você vai até o Anti-Venom. Inclusive, o Anti-Venom, né? A lore dele, ele tem a ver com o negativo. O poder do negativo que cria o Venom, o Anti-Venom, fazendo partículas do Venom ser negativadas e virar o Anti-Venom. Então, eles têm na lore. Então, provavelmente no jogo eles vão jogar juntos também. Então, se você é fã do deck de negativo, aí você pode ir atrás dele. Se você não gosta de jogar de negativo, porque você acha que é um deck loteria, que se você não conseguiu fazer negativo você já perde. Então, se você não gosta de negativo, esquece essa semana, some dessa semana, porque basicamente o Anti-Venom vai jogar em decks parecidos com o negativo ou um deck em volta dele. Então, se você não quer fazer um deck em volta do Anti-Venom ou não quer jogar de negativo, esquece essa semana. Eu provavelmente vou skipar, porque eu já vou ter gastado as minhas chaves na semana da Scorn e da Misery. Então eu vou já ter gastando bastante chaves, então eu vou ter que querer guardar, porque a primeira carta de novembro é uma carta que eu quero muito, que eu vou recomendar isso quando eu fizer o vídeo sobre novembro lá na última semana de outubro. Mas eu já a primeira carta de novembro é uma carta que eu quero muito, então provavelmente a última semana de outubro é uma semana para eu guardar chaves, porque eu quero a carta nova já da primeira semana de novembro. Então, provavelmente eu vou skipar o Anti-Venom, então não vai ter Anti-Venom no canal. Não porque eu acho que ele é uma carta ruim, mas ele é uma carta. De todas as cartas, mais específica é ele. Basicamente é uma carta que você tem que fazer o deck em volta dele. Então, se você não tem. Essa aqui sim é para iniciante, esquece. Se você é iniciante, não tem muita carta. Não fechou pool 3, não tem muitas cartas de pool 4, pool 5. Esquece ele, esquece. Ele é carta para quem já tem pools fechadas, é bem avançado no jogo, ele é uma carta complexa, vai ser difícil de fazer encaixar, você vai ter que fazer o deck em volta dele. Então, iniciante, esquece essa semana, esquece. Basicamente, as outras cartas, a Ghost Spider hoje está no meta por causa do deck de Nimrod, Fênix e o deck de movimento. Então, se você não tem ela e quer jogar de movimento, pode ser que ir atrás da Ghost Spider, mas gastar chave só por causa da Ghost Spider é complicado. Que ela já está na pool 4, então você consegue pegar ela com 3.000 fichas. Eu acredito que ela também, assim como a Jean Grey, esteja próxima de cair para pool 3, então gastar a chave para pegar uma carta que já está na pool 4 e com vias de ir para pool 3 eu acho complicado. Eu acho às vezes melhor pegar ela nas 3.000 tokens ou esperar ela ir para pool 3 no próximo Drops. E a Super Giant é uma carta que foi uma eterna promessa, todo mundo achou que ia ser meta em fevereiro, ficou ali uma semana, depois ela desapareceu. Ela desapareceu.
Então ela é uma carta bem fora do meta, e a Ghost Spider é uma carta que você consegue mais fácil, com Touro, com 3.000 fichas, mais facinho de pegar. Então essa semana é basicamente você só vai gastar chave se você quer muito o Anti-Venom. Se você não quer o Anti-Venom, esquece essa semana, as outras duas cartas não compensa você gastar na chave. Uma você consegue mais fácil com tokens e a outra não compensa, que é uma carta fora do meta. Então essa semana aqui é só se você quer jogar com Anti-Venom. Você ficou fissurado no efeito dela e se você já está avançado na coleção. Se não, esquece essa semana, skipa essa semana, guarda para a carta da primeira semana de novembro, que essa sim vai ser muito bom. Eu já estou extrapolando e falando de novembro nesse vídeo, mas a primeira carta de novembro, se lançar do jeito que tá, ela vai ser meta. Então, a carta da primeira semana de novembro, vão atrás dela. Esquece o Anti-Venom. Essa semana é uma bem complicada para você gastar, tanto que eu vou skipar. Eu não vou pegar o Anti-Venom, que eu acho que ele vai ser bem complexo e bem difícil de jogar. Além de eu já falei que eu quero a primeira carta de novembro, então eu recomendo você skipar, a não ser que você queira jogar muito com negativo ou com anti-venom. E você já está avançando na coleção, senão esquece essa semana. Então, fazendo um apanhado geral, a Screen, na semana da Screen, você só vai atrás dela ou do Homem Coisa se você quiser, tiver ou para fechar o arquétipo deles, ou quiser muito jogar com eles. Não recomendo para novatos que ainda estão fechando Pool 3 e ainda não tem, ou não tem o Ajax, ou não tem as cartas. Então é só para quem está avançado essa semana aqui. Apesar do mob ser uma tech card interessante para você ter, que ele é genérico e roda em bastante deck. Eles dois aqui, as outras duas cartas não são, então é bem complicado você gastar a chave caso de uma carta. É bem fácil se frustrar quando é só uma carta, e é uma carta que também não está tão no meta assim. Então essa aqui é só para quem já está bem avançado e quer muito jogar com o arquétipo. Não é recomendado para novatos. Essa semana é uma semana mais recomendada para novatos, porque a Namora e o War Machine são bons para novatos. É basicamente um War Machine. Se você já tem o Legion aí, compensa ir atrás deles para fechar o deck dele, que ele tá bem interessante o deck dele. A Namora para fechar o deck de All Revelar, e principalmente que ela vai combar bastante com a carta que vai lançar amanhã. Então essa aqui é uma semana que eu recomendo você a gastar. Se você é novato, porque ela é uma semana com cartas que jogam em bastante deck. A Misery vai entrar em bastante deck. A Namora entra em quase todos os decks de All Revelar. E o War Machine tem várias versões que você pode fazer com ele. Então aqui é uma semana mais recomendável para novatos. E essas duas semanas elas são bem parecidas, então eu vou falar delas juntos. É basicamente, se você quer jogar com arquétipo, ele já tem ele completo. Quem tem descarte completo pega a Scorn, quem tem boss completo pega o Toxina. Se você não tem, esquece. Ou se você não gosta de jogar com arquétipo, também esquece, porque as outras duas cartas são complicadinhas, são bem medianas, às vezes não compensa pegar na chave. E se você já tiver, você vai correr o risco de pegar carta repetida, variante de carta repetida. Então aqui é só se você tem o arquétipo completo e quer jogar muito com o arquétipo. Essas duas semanas. E a semana do Anti-Venom é a mesma coisa da semana anterior, mas ainda é um pouquinho pior. Que basicamente é só se você quiser jogar muito com Anti-Venom e com negativo que você vai atrás da semana. Se você não curte esse arquétipo e não quer tentar jogar com uma carta complexa porque não gosta de decks complexos, esquece essa semana, pula essa semana, essa aqui é a pior semana do mês. Se for com força, essa aqui é a pior semana do mês, porque a carta nova é bem complexa, não é bem incógnita. A outra carta é uma carta fora do meta e a outra carta é uma carta que você consegue pegar com 3.000 tokens, então é mais fácil pegar na ficha do que gastar chave. Então essa semana você corre dessa semana. Essa aqui é só se você quiser muito jogar com os arquétipos. Essa aqui é bom para iniciante, essa aqui é só para quem já está bem avançado. Basicamente essa aqui é a minha conclusão sobre os spotlights do mês de outubro. Se você gostou do vídeo e achou ele informativo, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Deixe o like para fortalecer o canal, assiste os outros vídeos, recomenda para seus amigos. Eu vou ficando por aqui, obrigado pela atenção. Amanhã tem gameplay. Eu não sei se eu já vou fazer deck direto do descarte do Aranha Escarlate, porque eu quero fazer mais um deck com a Aranha, antes de fazer com o Aranha Escarlate, mas quarta-feira, mais tardar quarta-feira, já vai ter o primeiro deck com o Aranha Escarlate, beleza? Falou, obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.